No episódio anterior do podcast, o episódio 178, nós conversamos sobre os problemas relacionados ao adoçamento com adoçantes que não são de fato pobres em caloria e que não têm de fato pouco impacto na glicemia das pessoas. E nós mencionamos muito en passant naquele episódio as tâmaras. A minha impressão é que o principal problema hoje em dia são os adoçantes com pseudofibras, isomaltoligosacarídeo, fibra de tapioca, fibra de mandioca, que na realidade tem um impacto glicêmico no mais das vezes igual ou superior ao do açúcar, assim como o açúcar de maçã, açúcar de coco, maçã em pó. No entanto, quando nós divulgamos o podcast no Instagram, houve uma grande revolta desproporcional das pessoas que gostam das tâmaras. Então, esse episódio aqui é a versão em áudio de um vídeo que eu coloquei lá no YouTube, respondendo ao que eu denominei de Sociedade Protetora das Tâmaras. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Pessoal, eu nunca imaginei que a Tâmara tivesse um fã-clube desse tamanho. É uma verdadeira sociedade protetora das tâmaras. Uma coisa que está bem claro para nós, para mim e para a Sari, é que as pessoas não se deram ao trabalho de escutar o podcast. Porque no podcast a gente explica com detalhes e com nuances aquilo que em rede social, obviamente, a gente não consegue passar. O primeiro ponto que eu gostaria de explicar aqui é que o assunto era adoçamento, era a utilização de adoçantes diversos, não apenas a tâmara, que as pessoas acreditam que possam ser vantajosos em relação ao açúcar, por terem menos impacto glicêmico ou menos calorias. Então, a gente não estava se referindo às pessoas que querem comer tâmaras. Se você adora comer tâmaras, por favor, coma tâmaras. Preferencialmente se você não for diabético, a tâmara é uma fruta muito rica em açúcar. Porém, se você acha que adoçar um brownie com tâmaras é melhor do que adoçar um brownie com açúcar, bem, você precisa escutar o que eu tenho a dizer. Vocês já pararam para pensar por que a tâmara é doce? Existem muito poucas plantas que são doces por motivos que não sejam açúcar, e a gente conhece elas de cor. É a planta da estévia, é a planta da talmatina e é a planta do monk fruit. Basicamente são essas aí. Todas as outras plantas e frutas que são doces, que vocês conhecem e as que vocês não conhecem também, são doces porque elas têm açúcar. E o açúcar é o mesmo. Não importa se ele veio da cana-de-açúcar, se ele veio da beterraba, se ele veio do milho ou se ele veio da tâmara. E aqui, mais uma vez, para quem não está entendendo, eu estou me referindo ao uso dessas coisas como adoçante, para adoçar outras coisas. Eu não estou me referindo a comer beterraba, obviamente. Eu não estou me referindo a comer uma maçã. Eu estou me referindo a transformar a maçã num pó e utilizar o açúcar resultante, aquele pó que contém açúcar, para adoçar coisas e ter a falsa ilusão de que porque esse açúcar é da maçã, ele é melhor ou diferente ou mais saudável do que o da cana, como se as moléculas não fossem as mesmas. E mais uma vez eu repito, quem escutou o podcast já sabe isso, porque a gente falou disso lá. Mas eu já estou ouvindo aqui vocês falarem, tá, mas a tâmara não é um pó, ela é utilizada integral, inteira, enquanto fruta, para adoçar o brownie. Vamos lá, o que adoça, de todas as coisas que tem na tâmara, o que adoça o brownie é o açúcar contido na tâmara. A quantidade de tâmara que você vai colocar na receita do seu brownie é a quantidade necessária para que esse brownie fique doce para o seu paladar. Ou seja, a quantidade de açúcar que você vai colocar, seja ele oriundo de cana, seja ele na forma de tâmaras, a quantidade da substância açúcar será a mesma para um mesmo grau de adoçamento.
Mas aí eu já estou ouvindo, mas as tâmaras têm fibras. Sim, as tâmaras têm fibras, mas alguém está usando a tâmara porque está querendo suplementar fibra, como se fosse um metamucil? Não, as pessoas estão usando para adoçar porque elas têm a ilusão de que adoçando com tâmara vai ser mais saudável do que adoçar com açúcar. Se o problema é fibra, a pessoa pode comer brócolis, quiabo, repolho, em outras refeições, ou na mesma refeição, e comer muito mais fibra sem açúcar. Mas o pico glicêmico será menor por causa da fibra da tâmara. Se alguém acha que o pico glicêmico vai ser muito menor por causa disso, não precisa acreditar em mim. Por favor, vá na farmácia mais próxima, adquira um Freestyle Libre, grude no seu braço e faça a experiência de comer tâmaras em jejum e veja o que acontece. Mas se eu comer só uma tâmara depois de comer um churrasco ou depois de comer frango com salada, aí sobe bem pouco a minha glicemia. Pois é, se você comesse a mesma quantidade de açúcar de cana depois de comer tudo isso, também subiria pouco a sua glicemia, porque sim, uma refeição com proteína e com fibras retarda a elevação da glicose, mas a tâmara em si não tem uma quantidade tão significativa de fibras a ponto de retardar significativamente a elevação da glicose. Muito mais se você estiver utilizando ela como um ingrediente numa receita para fins de adoçamento. Se vocês não acreditam, testem, comparem com tâmara e com açúcar. O ponto aqui é acabar com o auto-engano de que se você adoçar com tâmara ou por outra, com frutas doces em geral, fará muita diferença para a saúde ou para o impacto glicêmico. E falando em outras frutas doces, eu fico muito espantado com essa sociedade protetora das tâmaras, que é uma fruta que é exótica no Brasil. Então, não é como se o país tropical não tivesse um monte de frutas doces que são produzidas e plantadas localmente, que a gente pode comprar aqui as suas versões orgânicas e ajudar o agricultor, ajudar o produtor da sua cidade na feira. Tâmaras praticamente não são produzidas no Brasil. Vocês já pensaram na pegada de carbono, que é comprar essas coisas que são produzidas nos Emirados Árabes, no Oriente Médio, na Turquia? Provavelmente boa parte vem de avião, para que você tenha a ilusão de que você está consumindo um açúcar que magicamente não é açúcar, porque ele não veio da cana, e sim da tâmara. Algumas pessoas que não ouviram o podcast também estão alegando, sim, mas é outro tipo de açúcar, porque o da tâmara é frutose, afinal a tâmara é uma fruta, frutose. E as pessoas realmente não lembram do ensino médio, que o açúcar sacarose, açúcar de cana, ele é 50% frutose. E muitas frutas têm uma proporção também de 50% frutose e 50% glicose. Algumas frutas, como é o caso da maçã, chegam a ter 70% frutose. Isso não torna a maçã mais saudável, como vocês também podem ouvir lá no podcast, porque a frutose não no consumo da fruta in natura, mas a frutose utilizada como adoçamento, ela é a parte mais associada com síndrome metabólica, com gordura no fígado, quando você utiliza em receitas. Uma outra coisa que talvez a maioria das pessoas não saiba, porque afinal a tâmara não é uma fruta brasileira, e portanto o que nós costumamos comprar são coisas em conserva, muitas vezes com açúcar adicionado inclusive, mas mesmo que você compre uma que é só tâmara, 99% das pessoas aqui só devem ter comido a tâmara na forma de passa, aquela coisa pequena murcha, o equivalente a uma ameixa seca, e não uma fruta redonda, a tâmara original, in natura. Então, se a comparação for para ser com frutas in natura, seria isso aí, uma tâmara inteira que não foi transformada numa passa. Porque qualquer passa concentra o açúcar na medida que desidrata a fruta. Então, é tranquilo comer uma banana inteira, da forma como ela veio na natureza, uma maçã, da forma como ela veio na natureza, e uma tâmara, embora seja uma fruta mais doce do que a média, sim, ela tem bem mais água, bem mais fibra e tal. Agora, você comprar passas importadas do Oriente Médio para adoçar o seu brownie e achar que aquilo magicamente vai tornar aquele brownie muito saudável, ele vai tornar aquele brownie caro. E vai ser açúcar igual, a molécula é a mesma.
É frutose, glicose e a combinação das duas que se chama sacarose. Se você estiver usando isso de uma fruta cara ou da humilde cana-de-açúcar, a sua glicemia vai subir igual. Então é a sua escolha. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. Mas eu também já estou escutando aqui, sim, mas você fala como se todo mundo fosse diabético, como se todo mundo tivesse síndrome metabólica e pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis podem consumir uma certa quantidade de açúcar. E aí você pode consumir o açúcar da cana, porque ele é açúcar também e ele é muito mais barato e é produzido aqui no Brasil. Então, o principal que eu vejo é o seguinte, saindo dos argumentos acadêmicos da filigrana, tá? O povo pensa, e eu vi isso, manifestações, inclusive aqui na minha postagem de gente escrevendo, eu achava que adoçado com tâmara eu podia comer à vontade. A pessoa achava que adoçar com tâmara era como adoçar com estévia. A pessoa achava que adoçar com tâmara era como adoçar com xilitol. Então a pessoa comia mais do que ela normalmente comeria porque ela tinha licença de fazer isso, porque ela tinha a ilusão de que este era um açúcar que não era açúcar. E as pessoas de fato pensam isso. Então sim, se você é uma pessoa com muita informação nutricional, super saudável, que não tem problema de comer até 10, 15% das suas calorias diárias na forma de açúcar, como está nas diretrizes, e se você prefere consumir tâmaras do que bananas, porque você adora o sabor das tâmaras, e se você gosta de fazer as suas receitas adoçadas com tâmara, é o seu direito, eu não tenho nada com isso. O que eu quero deixar bem claro, e era o objetivo do podcast, e a propósito, pessoal, escutem o podcast Comida Sem Filtro, vão lá e escutem esse episódio chamado Doce Ilusão. O nome chama-se Doce Ilusão porque a maioria das pessoas entra numa confeitaria saudável, sem glúten, sem lactose e vê lá um brigadeiro adoçado com tâmaras e para o leigo isso significa um brigadeiro diet, um brigadeiro saudável, um brigadeiro com menos açúcar. E essa pessoa está sendo ludibriada pela visão de que se for adoçado com essas plantas exóticas, está tudo bem, porque elas são fundamentalmente diferentes da cana-de-açúcar. E não são. Se você pode consumir açúcar, pode consumir de cana ou tâmaras. E se você não pode consumir açúcar, não pode consumir de cana nem de tâmaras. Espero que tenha ficado claro. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.